E aí galera, beleza? Marlon falando aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre eletricidade, né? Uma introdução à eletricidade. A eletricidade ela pode ser dividida em dois ramos, tá? Posso dividir ela em eletrostática, que é o estudo então da eletricidade quando as cargas elétricas estão em repouso. Eu tenho também a eletrodinâmica, que é a eletricidade sendo estudada quando as cargas elétricas estão em movimento, tá? As primeiras descobertas das quais tem notícias relacionadas com os fenômenos elétricos foram feitas na antiguidade pelos gregos, né? Eles viram que se eles pegassem um tipo de pedra lá e atritassem essa pedra com uma pele de um animal, por exemplo, eles viram que essa pedra ela adquiria então a propriedade de atrair corpos leves, como um pedaço de palhas e sementes de grama, por exemplo. Essa pedra, a gente conhece essa pedra como âmbar, né? E a palavra para âmbar em grego é electron. Então surgiu 2000 anos depois, no livro escrito pelo médico inglês Gilbert, termos como eletricidade, eletrizado, elétrico, entre outros. Se a gente pegar e dar uma olhada na constituição de um átomo, a gente vai ver que ele tem elétrons, ele tem prótons e ele tem nêutrons, né? Então, se a gente ilustrar um átomo aqui, seria algo dessa natureza. Então, eu tenho no núcleo os prótons e os nêutrons e na sua volta, né, na eletrosfera, eu tenho os elétrons aí em movimento. Essa seria a constituição de um átomo. Então, se eu pegar esse átomo e contar lá os seus prótons e os seus elétrons, vamos supor que eu tenho um átomo e esse átomo tem 6 prótons e 6 elétrons. Então, eu vou falar que esse corpo ele está no estado neutro. Então, no estado neutro, quando eu tenho um corpo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Eu vou ter 6 prótons, né? Vou ter 6 elétrons, então tem um corpo no estado neutro. Eu posso ter também átomos que tenha diferente número de próton do que de elétron, né? Então eu posso ter mais prótons ou eu posso ter mais elétrons. Esse tipo de corpo, eu vou falar que esse corpo ele está eletrizado, então vou ter um corpo eletrizado. No corpo eletrizado, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Quando eu tenho um corpo e esse corpo está eletrizado negativamente, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o número de elétrons é maior do que o número de prótons, ou seja, eu tenho mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, eu falo que esse corpo ele ganhou elétrons. Toda vez que eu tiver um corpo eletrizado negativamente, esse corpo ele vai ter ganhado elétrons. Quando eu tenho um corpo eletrizado positivamente, então isso quer dizer que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Intuitivamente a gente vai pensar que esse corpo ele o quê? Ele ganhou prótons, né? Mas não. Os prótons eles são bem presos no núcleo. Quem vai se movimentar são os elétrons. Então, para eu ter um número maior de prótons, eu tenho que ter perdido elétrons. Então, quando eu tenho um corpo eletrizado negativamente, o corpo ganhou elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons dele agora vai ser maior do que a quantidade de prótons. E quando eu tenho um corpo eletrizado positivamente, ele vai ter perdido elétrons. Então, quando ele perde elétrons, ele vai ficar com um número maior de prótons do que de elétrons. Então, eu posso separar os corpos em dois tipos, né? Corpos eletrizados positivamente ou negativamente. E fora isso, eu tenho os corpos no estado neutro, que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. O elétron ele tem uma carga que eu chamo de carga elementar. É a menor carga que eu vou encontrar na natureza. É a carga elementar do elétron, que a gente representa pela letra E e vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade padrão, né, do Sistema Internacional de Medida para carga elétrica. E um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em falta ou em excesso, dependendo se o corpo está eletrizado positivamente ou negativamente, né? Essa carga, a carga do elétron, a gente vai chamar de carga elementar e representar pela letra E.
Eu posso calcular a quantidade de carga que o corpo tem, ou então o número de elétrons que esse corpo tem em falta ou em excesso, através da expressão por Q, que é a quantidade de carga, que é igual ao número de elétrons, que é representado por N, vezes a carga elementar, que a gente conhece agora, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quando eu sei a quantidade de carga, eu consigo calcular o número de elétrons. Quando eu sei o número de elétrons, eu consigo calcular a quantidade de cargas. Se eu pegar cargas com sinais diferentes e aproximar essas cargas, elas vão se atrair, tá? Então, se eu pegar cargas com sinais diferentes, elas irão se atrair. Se eu pegar cargas com o mesmo sinal e aproximar elas, elas vão se repelir. Então, cargas com sinais diferentes se atraem e cargas com o mesmo sinal se repelem. Então, se a gente olhar na figura aqui, eu vou ter atração quando eu tenho cargas com sinais diferentes. Então, uma carga positiva próxima de uma carga negativa, as duas vão se atrair, né? Daí vem aquela expressão, os opostos se atraem. Então, uma carga positiva com uma carga negativa, vai aparecer uma força de atração. Se eu pegar duas cargas com o mesmo sinal, isso significa o quê? Uma carga positiva e outra carga positiva. Aproximar as duas, então vai aparecer uma força de repulsão. A mesma coisa vai acontecer quando eu aproximar duas cargas com sinal negativo. Vai acontecer uma repulsão, então vai aparecer uma força ali de repulsão. A gente pode separar também materiais em dois tipos, tá? A gente tem os condutores, que são sólidos que possuem elétrons livres na sua camada de valência, ou seja, esse elétron livre ele vai auxiliar a passagem de energia através desse corpo. Como esse corpo facilita a passagem de energia através dele, a gente vai chamar esses corpos de condutores. O exemplo de condutores são os metais. Se a gente pegar aí, por exemplo, a gente tem diversos metais. O que a gente mais utiliza nas instalações residenciais é o cobre, né? O cobre vai possuir um elétron livre para auxiliar a passagem de energia através dele. É barato e tem abundância na natureza, né? Os metais são ótimos condutores de energia. E a gente pode ter sólidos que não possuem elétrons livres na sua camada de valência, ou seja, eles não vão ter aquele elétron para auxiliar a passagem de energia através deles. Então, esse tipo de sólido que não possui elétron livre na sua camada de valência, a gente vai chamar de isolantes ou dielétricos. E esses corpos, eles vão, na verdade, eles vão se opor na passagem de energia através deles. Então, a energia, quando for passar nesses corpos, vai ter uma dificuldade. Então, a gente usa esses corpos para ser isolantes elétricos. Exemplo, vidro, madeira, porcelana, entre outros, tá? Então, a gente tem aí, se a gente observar aí, nas instalações elétricas aí na rua, a gente consegue identificar alguns isolantes elétricos instalados lá. Então, isso aí foi uma introdução à eletricidade, né? Para a gente poder, nas próximas aulas, aprofundar um pouco mais. Então é isso, até a próxima, valeu!